Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida neste dia. Esses dias eu contei uma história aos meus filhos, dizendo o seguinte: havia em um certo lugar uma ponte por onde passavam-se ovelhas. E essa ponte, ela era tão estreita que não dava para passar duas ovelhas de uma vez só. Era só uma ovelha por vez. Mas aconteceu um certo dia que duas ovelhas se encontraram bem no meio dessa ponte. E começaram a dar cabeçada uma na outra, começaram a empurrar e a forçar para tentar passar aquela ponte. Só que nada resolvia. E por horas, aquelas duas ovelhas ficaram ali dando cabeçada e nada resolvia. Até que uma ovelha resolveu se ajoelhar e se abaixar. A outra ovelha pulou por cima daquela que se ajoelhou e se abaixou e seguiu o seu caminho, e as duas passaram a ponte. Então perguntei aos meus filhos o seguinte: filhos, qual das duas ovelhas saíram vencedoras, saíram ganhando nessa história? E eles disseram: pai, a ovelha que saiu ganhando foi aquela que pulou por cima. Na mente deles, a ovelha que se ajoelhou, que se abaixou, saiu perdendo. Então eu expliquei para eles o seguinte: na verdade, as duas ovelhas saíram ganhando nessa história. O que aconteceu é que uma se abaixou, uma cedeu, uma resolveu se humilhar perante a outra para que o problema fosse resolvido. E isso não significa que ela saiu perdendo pelo fato de ter cedido, de ter abaixado a cabeça, de ter se humilhado, de ter tomado essa posição diante da outra ovelha. Isso não significa que ela saiu perdendo, muito pelo contrário, as duas saíram ganhando, porque uma ovelha teve a capacidade de ter uma atitude, uma ação que resolvesse aquele problema. Então a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo para os irmãos é o seguinte: se humilhar, ceder, abaixar a cabeça, às vezes ficar em silêncio diante de uma situação, isso não significa que você está perdendo e que a outra pessoa está ganhando. Não. Significa que Deus lhe deu uma capacidade linda, maravilhosa de resolver problemas. Capacidade, quem sabe, a outra pessoa não tem. Então, meu querido, você tem que olhar para esse tipo de situação e ver que você tem uma capacidade de Deus de resolver o problema. Às vezes cedendo, às vezes ficando em silêncio, às vezes abaixando a cabeça. Entendeu? Essa é a lição linda que nós tiramos dessa história para a nossa vida. Deus, ele te deu uma capacidade linda de resolver problemas. Então use essa capacidade e resolva os problemas. Se fosse para mim dizer qual ovelha sairia ganhando, eu iria dizer que foi a ovelha que teve essa sabedoria de abaixar a cabeça, de se humilhar, de ceder, para que o problema fosse resolvido. Porque está escrito assim: humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, porque a seu tempo Deus vos exaltará. Então existe uma exaltação de Deus sobre a vida daquelas pessoas que se humilham. E muitas vezes a gente se humilha para resolver problemas mesmo. A gente se humilha para poder colocar as coisas no lugar, para poder ajustar as coisas, para ficar tudo em paz, para ficar tudo certo. Amém, queridos? Que você possa receber essa mensagem para o teu coração neste dia e que o Espírito Santo lhe faça compreender aquilo que as minhas palavras não conseguiram fazer você entender, e que o nome de Jesus seja glorificado hoje e sempre. Deus te abençoe.